Boa hora, nós começamos um novo ciclo de leitura da Torá e reiniciamos a leitura a partir do primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis, seguindo com as explicações, nossos estudos sobre a Parashá, sobre a porção semanal, começando da primeira Parshat Bereshit, a porção que nos trata sobre o Gênesis da criação do mundo. Interessante que quando se fala da criação do ser humano, a criatura primordial de toda a obra divina, nos conta a Torá que o ser humano foi criado no sexto e último dia da criação. Houveram 6 dias de Gênesis de criação, e no sétimo dia Deus se absteve de criação, por assim dizer, Deus descansou, por isso ele prescreveu o dia do Shabat, o sétimo dia, como um dia de descanso, de santidade, de elevação. O ser humano, a criatura primordial, surge, aparece, foi criado, de acordo com o relato bíblico, apenas no sexto dia, Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Nesse dia está escrito que Deus formou o ser humano, criou o ser humano. Sobre isso dizem os nossos sábios no Talmud. Na realidade, pergunta aos nossos sábios, Adam nivra be'erev Shabbat, umipnei ma. O ser humano foi criado apenas na véspera do Shabbat, apenas na sexta-feira. E por que Deus deixou o ser humano por último? Por que ele foi criado no último dia da criação? Se ele é a criatura primordial, se é o objetivo de toda a criação, se o propósito da criação se realiza através dele, então por que ele foi criado em último lugar? Respondem os nossos sábios no Talmud, eles fornecem algumas respostas que têm um ensinamento a nos dar. מפני מה שלא יהיו המינים אומרים, שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. Motivo, uma explicação dos nossos sábios é para que os hereges, para que os contestadores, para que os politeístas, enfim, não venham e digam, não venham e argumentem que o ser humano também participou da criação, que ele foi sócio de Deus. Se ele fosse criado no primeiro dia, então depois poderiam vir alguns contestadores da fé monoteísta, da crença num Deus único, que ele é o Criador, ele é onipotente, etc. E poderiam querer argumentar que o ser humano também foi sócio na criação, e ele também teve participação ativa, e ele também, por assim dizer, ajudou Deus a criar o mundo. Então, para deixar bem claro que não existe essa possibilidade, que o ser humano não tem esse poder criativo, que isso é único, apenas de Deus, por isso ele foi criado em último lugar, para que ninguém imaginasse que ele também produziu criaturas, para que ele também, que ninguém imaginasse, se ele estivesse presente desde o primeiro dia, poderia imaginar que ele também foi sócio na criação. Da Baracher, uma outra resposta fornecida por nossos sábios, algo muito interessante, Sheim tazuach da'ato alav, se o ser humano começar a se vangloriar, se ele começar a se tornar arrogante, petulante, etc. Ombrimlo, dizem para ele, possam dizer para ele, olha, abaixa a tua cabeça, mantenha humildade e modéstia, e tushkadmach b'maaseh bereshit, porque até um inseto veio antes de você, até uma mosca, um mosquito foi criado antes de você. Ele te precedeu, se ele está antes de você, antes não é apenas em termos de tempo, né? Mas também até isso pode representar em termos hierárquicos. Então, do que você tem de se orgulhar, de se vangloriar, e por que você deve ser arrogante e petulante, até um inseto te precedeu. Da Baracher, uma outra corrente dos nossos sábios fornecia uma outra explicação, uma explicação adicional, o porquê da criação do ser humano no último dia, na sexta-feira, que isso vem nos ensinar algo muito importante. Deus criou o ser humano na sexta-feira para que imediatamente, logo no seu primeiro dia de vida, ele fosse introduzido a uma mitzvah, para que ele pudesse cumprir uma mitzvah imediatamente, logo após a sua criação. Qual a mitzvah? A mitzvah de observância do Shabat, do repouso do Shabat, a observância do Shabat. Por isso ele foi criado momentos antes do Shabat, horas antes do Shabat, para que logo no seu primeiro dia de criação, nos primeiros momentos
da sua existência, ele já fosse de encontro àquilo que na realidade está ligado com o propósito da sua existência, com o motivo da sua vida, com a missão de cada ser humano, que é o cumprimento das mitzvot. Então o ser humano, Deus deixou para ele ser criado apenas na sexta-feira, para que assim ele tivesse a oportunidade de logo, dentro de algumas horas, cumprir já a mitzvah de observância do Shabbat. Veot, e mais uma explicação encontramos nos nossos sábios, que deixe kanes leseuda miyad, para que ele pudesse ser introduzido ao banquete, à refeição imediatamente, para que ele encontrasse tudo pronto. Deus criou o ser humano por último para que, já houvessem lá verduras, frutas, ou seja, já tivessem todas as criaturas presentes do reino vegetal, animal, etc., para que ele encontrasse tudo pronto para ele, tudo à sua disposição, como a mesa posta de maneira tal que ele pudesse imediatamente se servir. E de fato, no Gan Eden, no Jardim do Éden, que tudo estivesse à sua disposição e ele pudesse, por assim dizer, entrar imediatamente, diretamente na refeição, no banquete. Mashal lemelach basar vadam shebana palterim veshichlalam veitkin seudam veachar kach ichnis orchim, assim como um rei, ele constrói um lindo palácio, né? E ele prepara uma grande festa, um grande banquete. Somente depois que o palácio foi erguido, depois que o banquete já está encomendado e preparado, apenas então ele chama os seus convidados. Apenas então ele traz os seus convidados para usufruírem do banquete. Assim também fez Deus em relação ao ser humano. Primeiro ele criou todo o mundo, todos os seres, todas as criaturas, deixou tudo pronto, e quando estava tudo pronto, então ele criou o ser humano e convidou a usufruir do mundo bonito que Deus criou, que o ser humano cumprisse a sua missão, mas também pudesse usufruir de tudo aquilo de bom e positivo que Deus criou no mundo, que o mundo nos oferece.